Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início a mais uma tarde, né, da bênção com o Senhor. Que vocês aí em sua casa possam pegar suas Bíblias e abrir em Isaías 29. Isaías 29, a partir do versículo 13. Enquanto vocês vão abrindo aí as suas Bíblias, também pode pegar sua água, preparar, colocar aí do lado, que ao término o pastor vai orar, e que você use a sua fé, né? Sabemos que tudo é a nossa fé. Isso aqui vai ser só o meio pelo qual o Senhor pode operar. Como diz a Antônia, que você possa usar para limpar a casa, que você possa usar para colocar na comida, no seu filtro, né? Lavar a roupa de alguém que você está querendo a libertação, usando a sua fé. Amém, irmão? Mas antes vamos dar início com uma oração, né? Para que o Senhor venha abençoar não só nós aqui que estamos à frente da filmagem, mas o seu lar também. Amém. Né? Amém. Que você possa orar com fé, entregando toda a sua casa, seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Em primeiro lugar, queremos te agradecer pela permissão que o Senhor nos permitiu de estarmos aqui mais um dia. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos te pedir que o Senhor venha nos encher cada dia mais, que a tua graça venha sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão assistindo também, porque a tua palavra diz que a tua graça nos basta. Queremos apresentar os nossos pastores, pastor Divan, que já está aqui conosco, que o Senhor possa usar ele mais uma vez aqui, mas em tudo que o Senhor também possa honrar ele a cada dia mais na face da terra. Pai amado, toma a pastora Débora no serviço dela também, sei quanto a serva. Pai, as cepas estão chegando, as novas aí, que o Senhor continue sendo a imunidade da tua serva, mas em tudo também que o Senhor continue usando e enchendo a tua serva cada dia mais. Toma a pastora Conceição nas tuas mãos, visita ela, Pai, onde ela estiver, toca onde é necessário também. Sabemos que ela precisa do milagre do Senhor, mas que o Senhor possa operar. Sabemos que é no tempo do Senhor, e cada dia mais nós possamos aprender a esperar no tempo do Senhor, porque sabemos que às vezes a gente acha que demora, mas é porque o que o Senhor faz é perfeito. Então, Jesus, continua conosco, e diante dessas coisas que foram ditas aqui, queremos te apresentar os hospitais, Pai amado. Pai, os que estão internados, que estão trabalhando, mas em especial aqueles, Pai, que estão precisando do fôlego de vida, que é somente o Senhor. Nós temos declarado aqui que o médico trata, mas quem cura é o Senhor. Então visita cada leito, visita cada lugar ali, Pai amado, e que o Senhor possa trazer existência, que o Senhor possa trazer a cura, não só do corpo, mas também da alma. Sabemos que o Senhor tem trabalhado através desta pandemia. Pai amado, Pai querido, visita a prostituta, o drogado, o morador de rua, nesses dias frios, Pai, que o Senhor possa ser o cobertor, que o Senhor possa ser o alimento, Pai amado, que sabemos que o Senhor nos alcançou e há de alcançar eles também, Jesus amado. Visita os presídios, o orfanato, as clínicas de recuperação. Pai amado, toma o nosso Brasil nas tuas mãos. Pai, o ano que vem, ano de eleição, a bagunça está pronta, mas nós queremos te pedir, fica no controle de tudo, toma o nosso Brasil nas tuas mãos, porque sabemos que no teu controle nós podemos ter esperança de que algo possa ser mudado. Sabemos que dias maus vão chegar, mas que o Senhor cuida dos seus, então fica no controle de tudo, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar quem está aqui, e que vocês possam acompanhar nessa leitura. Eu vou ler Isaías 29, do 13 até o 16, somente isso para nós comentarmos. O título nos diz assim, Palavra de correção do Senhor. E eu vou ler só esse pedacinho, porque é o Senhor falando. E quando é a boca de Deus falando, não tem com quem a gente, questionar. Aí a palavra dele diz assim, eis que assim declara o Eterno. Visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e que honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Yahvé, que agem nas trevas e imaginam
Quem há de ver-nos aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Ó, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas? Tratar o olheiro como argila? Porventura, o objeto formado pode alegar aquele que o formou? Ele não me fez. E o vaso poderá dizer ao olheiro, ele nada entende do ofício? Vou parar por aqui, porque diante do que o Senhor diz aqui, o que nós podemos ver é que realmente é como o pastor Dirão falou, que muitos hoje em dia estão na igreja só por causa de religiosidade, né? Vem para a igreja, mas quer que as coisas sejam do jeito, de qualquer jeito, e não de acordo com as escrituras. Como ele falou aqui, me adoram, mas por causa de doutrinas criadas por homens, né? Então, assim, aqueles que vêm, que ele falou aqui, me adora com o mover dos lábios, mas não com o coração. Então, tá aqui, às vezes, só pela bênção, mas não tá pelo abençoador, né? Chegam aqui, louvam e tudo assim, mas chega em casa, entrou pelo ouvido, saiu por outro, né? E aí que ele fala assim que... Então, ele vai continuar fazendo da forma que ele faz, que é a única forma que o Senhor tem de trazer o povo dele de volta à razão, né? Fazer com que arrependimento venha, lembrar que só o Senhor é Deus, inclusive ele falou que vai continuar operando da maneira dele, para que quem confia nos sábios, na inteligência dos pensadores, vejam que eles não sabem nada, né? E assim como ele fala no final sobre o oleiro, ele acredita, a inversão de valores, ele fala, por acaso vocês querem tratar o oleiro como argila? Vocês acham que pode mudar o que eu tenho que fazer, o que eu posso e o que eu quero fazer? Então é dessa forma que a gente tem que ver que quando o Senhor está falando, não adianta a gente questionar, né? A palavra de Deus diz que tem muitas coisas que acontecem com os cristãos que não é para entender, é para viver. E quando a gente aceita, depois a gente vê que o resultado é melhor do que aquele que a gente... Quando a gente tem a paciência de esperar o tempo do Senhor, é o que eu falei aqui no início. Quando o Senhor faz é perfeito, por isso que necessita de mais um tempo. Ele sabe como trabalhar e nós não. Então, eu quero só dizer para a igreja assim, depois vocês meditem. Isaías 29, do 13 ao 16, é a boca do Senhor falando. E vocês façam análise da sua vida. E eu sempre costumo lembrar aqui de uma vez que o Léo estava comparando sobre a vida das filhas dele. Ele falando, e os amigos. Tem pessoas que precisam da gente, tem pessoas que às vezes a gente precisa. Mas do Senhor, como a gente não conhece as coisas espirituais, do Senhor nós não precisamos. Nós temos que depender. Porque quando a gente precisa, a gente só vai lá quando está querendo alguma coisa. Então a gente tem que depender. É por isso que a adoração não pode ser só de boca, não pode ser só na igreja, né? Tem que ser em todo lugar, a toda hora, em qualquer circunstância. Então é a adoração que vai fazer toda a diferença. E nós vamos louvar, e o Senhor me tocou 3 hinos aqui, e eu quero que vocês acompanhem em casa também, quando vocês estiverem louvando. Preste atenção na letra de todos os 3. 208, igreja. Há muito tempo que eu não louvo esse hino. 208. O Tinha me ajuda aí. O Senhor me trouxe a existência. Tem muito tempo que eu não louvo esse hino. 208. 208. Então que nós possamos depender do Senhor, que é melhor. Quando você precisa, você só vem recorrer, é como uma vez o Senhor usou a irmã Dejanira para a igreja, na consagração para nós, falando que ele não era mercado. Você vem só receber a bênção, só buscar a bênção e vai embora e acabou, né? E a adoração. Então vamos lá. Inclusive esse hino que nós vamos começar a louvar agora, ele fala da gente se entregar para Cristo. Porque quando o Senhor, toda essa pandemia que veio, o Senhor sempre usa alguma coisa para trazer a igreja dele de volta, para trazer o povo dele, a lembrar que nós precisamos dele. E isso aqui, às vezes você está na sua casa achando que está tudo bem, mas se você não estiver buscando ele todo dia, adorando todo dia, você precisa voltar a Cristo, né? Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor.
Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes essa paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meio nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Amém, igreja? Se você ainda não conhece, venha para os pés do Senhor. O mundo não te pode dar nada. O mundo só te deixa desesperado, mas o Senhor é aquele que dá a paz divina, como diz o hino. Se você está fraco, volte a buscar o Senhor. Ele te chama com amor celestial. Ele te chama porque Ele quer que você vá morar com Ele. Ele tem algo melhor para a gente e é a nossa salvação. Amém? 4:4-7. Esse também, você já conhece o Senhor e está fraco na fé aí, volte a se encher dele. Você já conhece, você já foi batizado, mas está frio nas presenças do Senhor. Você precisa, tem coisas aqui, presta atenção em mim, são coisas que você precisa fazer para que o Espírito Santo volte a estar contigo e te dar força para você perseverar. 4:4-7. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao finar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoa no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus. Segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao finar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marcha para a glória, anda para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida,
Cristo acharás, ao finar a lida lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens te preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao finar a lida, lá no céu tu estarás. Então, igreja, você tem a palavra de Deus no seu coração. O que falta aí? Falta um perdão, falta limpar as mágoas. O que está faltando para que você volte a estar presente, como você sempre foi na casa do Senhor, para que você venha exercer seu ministério? O Senhor está lá, esperando lá no portão, mas você tem que estar perseverando, você tem que estar, como foi dito no início aqui, não é só mover os lábios, tem que estar de alma e coração, né? Tem que exercer a palavra, não pode só conhecer, tem que exercer. Então que você volte, mas o quanto pode, que a palavra de Deus fala, busque enquanto se pode achar. O Senhor pode chamar a mim e a você, hoje, amanhã, nós não sabemos. Então volte a buscar o Senhor, amém? 4:67. Solta o cabo da nau. Você está agarrado aí no barco, larga o barco, pega o remo, bota o Senhor no barco e vamos para frente. Vamos esperar a volta dele. Amém? 4:67. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade do mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma
força se faz, pois com ele seguro serás. Então, o que está te causando medo, o que está fazendo com que você retroceda, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser na terra luz do mundo e sal da terra, né? E que quando as trevas vêm, como aqui no 2, as trevas vêm te assustar, que o povo de Deus é que precisa se levantar, mostrar que nós temos um Deus que pode mudar a situação, né? E que Ele está sempre junto com a gente, como fala aqui do barco, às vezes é porque você tirou o Senhor do barco. Você está se afastando do Senhor, aí fica difícil de vencer. Mas com Jesus no barco, como o pessoal lá falou, mestre, só não teme que a gente afunde. A ele, homens de pequena fé. Então, se a sua fé é pequena, vem para a casa do Senhor, para que essa chama venha aumentar, né? Porque ele falou que do tamanhozinho do grão de mostarda, dá para fazer a diferença. Então, vem para a casa do Senhor, se encher mais dele, e para que você também possa perseverar até o final, amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração, medita aí no que foi na palavra do Senhor, fala com ele e pede para ele, porque ele falou que quando pede mais fé, ele também acrescenta, amém? Senhor, continuando na tua presença, Pai, que o Senhor possa operar o teu querer, não só aqui conosco, mas neste lar, neste lugar que estão no serviço, em casa, no trabalho, na escola, onde estiverem, Senhor, que o Senhor possa operar o teu querer, porque sabemos que a tua palavra é que cura, que salva, que liberta, que o Senhor possa entrar nesse lar também, fazer a diferença, Senhor, acertar o alvo, Pai amado. Recebe os louvores que nós entoamos aqui, é tudo para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor possa operar maravilhas, Pai, nas nossas vidas. Visita aquele que está enfermo, Pai, envia o teu anjo da cura, aquele que está fraco, que o Senhor possa fortalecer, aquele que está abatido, que o Senhor levanta, Pai, que o Senhor venha, como eu falei desde o início aqui, que o Senhor venha curar não só o nosso corpo, mas a nossa alma também, Pai, que o Senhor venha nos encher mais e mais, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Vai, você está com a oportunidade. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Somos gratos a Deus, né, por mais um dia na presença do Senhor, né, para glorificarmos e exaltar aquele que é digno, né, de toda honra e toda glória. Queria compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor em 1 Samuel 17, a partir do 43. 41. E hoje o Lourenço acordou, foi 5 horas da manhã, né? Aí deu às 6 horas, eu fui orar ao Senhor, né? Pedi uma palavra, fui meditar na palavra, e o Senhor me deu essa palavra, né? 1 Samuel 17, a partir do 41. Amém. Aí eu vou lendo aqui, né? Bem conhecido dos irmãos, né? Davi e Golias. A palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, o filisteu, com seu escudo à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia, só até aqui. Amém. E eu fui meditar, né, nessa palavra, e Deus é maravilhoso, Espírito Santo de Deus, né, falando comigo. Como Deus é tremendo, né? Saul até quis emprestar as armaduras dele, né,
para Davi, mas Davi não quis, porque Davi tinha outra arma, né? Davi tinha a arma dele. E aqui o Espírito Santo de Deus me fez entender, irmãos, como nunca antes, né? Assim, porque a primeira coisa, quando Davi se aproximou ali do gigante, a primeira coisa que ele usou foi a palavra. Não foi as pedras que ele usou em primeiro lugar, né? Para atirar, para matar o Golias. Não. A primeira coisa foi a palavra. Ele cria, por isso ele falou, Ele né? determinou. Hã? Ele determinou, né? A primeira coisa que ele fez, ele já declarou que ele era um derrotado, né? Ele falou, quem és tu, né? Então, que vem contra o meu Deus, né? E outra coisa, não é pela força do nosso braço que nós conseguimos vencer nenhuma batalha. Não é pela força do nosso braço, é a palavra, irmãos, é a nossa fé. Aquilo que nós declaramos é tão real nas nossas vidas quando nós falamos com fé, né? Porque a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 4,13, fala, crie, por isso eu falei. Então, por isso que nós temos que ser bastante vigilantes quanto ao nosso falar, né? Porque a Bíblia diz que nós amaldiçoamos e abençoamos, né? A nossa boca tem esse poder. Então, a primeira coisa que Davi fez foi falar tudo que ele falou aqui, né? Ele já determinou a derrota do gigante, né? E Deus é tremendo, então por isso nós temos que ser vigilantes, né? A outra passagem também que me fez, na mesma hora o Senhor me trouxe à memória, foi a daquela mulher do fluxo de sangue, né? Que ela dizia, eu fui confirmar lá em Mateus 9:21, ela falava para si mesma, né? Então antes dela chegar a Jesus, ela já declarava, né, a vitória dela, ela falava. Então a nossa palavra, a nossa boca, ela tem muito poder, né? Então aqui nós podemos confirmar, né, quando Davi chegou ali perto, foi a palavra, a primeira coisa que ele usou, a primeira arma dele foi a palavra, né? Então que nós possamos estar bem vigilantes. Eu fiquei bem impactada com isso, né? Porque muitas vezes nós não vigiarmos, nós falamos errado. Nós falamos errado. Então que nós possamos falar aquilo que nós queremos viver nas nossas vidas, né? Para não falar errado, né? Para não falar errado. Que nós possamos falar aquilo que nós queremos viver como realidade, né? Em nome de Jesus. Há muitos anos atrás, na minha ignorância, eu falava muito uma coisa, né, que eu queria, erradamente, né? Erradamente. Quando isso aconteceu, porque aconteceu, aí eu não quis viver aquilo, né? Então nós temos que ser bem prudentes, né? Temos que vigiar, sermos prudentes mesmo quanto às nossas palavras, né? Vamos vigiar, irmãos. Muitas vezes nós estamos vivendo aquilo que nós declaramos lá no passado, né? Verdade. Então, fiquem com essa palavra, meditem, né? Mas Deus falou muito comigo nessa manhã a respeito de Davi, né? Quanto a isso. Então, eu glorifico a Deus e agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Antes de passar para a oportunidade para o Ruth, depois ela ora pela palavra, eu quero só falar que nós estamos num culto de tarde de bênção, mas que essa tarde de bênção possa ser tarde de vitória. Como foi dito aqui, o Senhor falou que muitas vezes a gente vem aqui, louva, mexe os lábios, mas não está fazendo de coração, né? Não tem atitude. Então, como foi dito aqui também, para que você, assim como Davi, que ele determinou a vitória dele falando que ele era o gigante era um circo. Qual é o seu gigante? O maior é o nosso Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela falou que tão somente se eu tocar nas vestes dele, e você pode tocar no Senhor através da sua oração, através da palavra dele, você determinando a sua vitória. Então que você venha determinar aquilo que você precisa, mas sabendo que se você está achando que a sua luta é grande, maior é o Senhor. Determine em cima disso. O inimigo, ele quer
quer te levar para as profundezas com Ele, mas maior é o nosso Deus. E quando a luta, quando nós não temos o poder com a nossa mão, mas com o nosso Deus nós podemos todas as coisas. Então, irmão, determina, vem para a casa do Senhor se fortalecer, conheça mais a palavra dele e passe a usar. Determina através da palavra do Senhor, que ele falou, não confie em homens. A sabedoria do homem vai cair por terra. Como a gente está vendo agora com os médicos aí, que eles estão doidos com essa doença, estudaram, não adianta. E uma palavra do nosso Deus acaba tudo. Então confie, espere e determine em cima da palavra do Senhor. Não determine em cima da palavra de homem não, porque homem não pode nada, mas o nosso Deus pode todas as coisas. Aleluia. Amém. Putinho, ora contigo, depois você ora que eu passo pela palavra. Amém. Amém, Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Pessoal da amada igreja, Papai Senhor, amém? Amém. Amém. Ouvindo a Cleide falando como foi ensinado para nós na quinta-feira, em outros cultos também, que quando nós somamos a nossa oração com a palavra do Senhor, a vitória é certa, né? Amém. Por isso que a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor. Porque usando a palavra do Senhor em nossas orações, já se torna uma oração profética. Porque como foi dito, o nosso Deus ele não vai contra a palavra dele. Então se a gente ora determinando a palavra do Senhor, vivendo a palavra de Deus, tenha certeza da vitória. Amém? Amém, Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos e meditar livro de João 15, capítulo 15, a partir do verso 13. Na quinta-feira também o Senhor me deu essa passagem, quando nós estávamos louvando. A gente estava louvando o hino 200. Quão bondoso amigo é Cristo. E aí, quando eu estava ali no final da igreja, ali louvando, o Senhor me trouxe essa palavra. E eu gostaria de compartilhar com a igreja. Amém? João, capítulo 15, a partir do verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz ao seu senhor, mas tendo-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Amém? Só até aqui. Então, que nosso Deus, ele é o nosso fiel amigo, né? Amém. Aqui a palavra, ele foi tão assim sincero em dizer que ele que nos escolheu. O Senhor nos escolheu primeiro, né? E com que honra maior de ser amigo do Senhor. Aqui ele também deu a diferença entre servo e o amigo, né? O servo é aquele que só obedece, que cumpre só aquele mandamento, mas o amigo ele vai além daquilo que é mandado. O amigo conhece o íntimo, né? O amigo, ele está ali todo tempo, a todo momento, no dia da tristeza, no dia da alegria, o amigo está ali firme e fiel, né? A palavra de Deus fala também, como foi falar também, que tolo é aquele que confia no homem, né? A nossa confiança tem que estar no Senhor Deus, porque é Ele que é o nosso fiel amigo, é Ele que vai nos guardar, é Ele que nos aconselha nos dias ruins, é Ele que nos fala a verdade, é Ele que nos direciona. Então nós devemos ser amigo fiel de Jesus Cristo, né? A palavra do Senhor também nos fala que Ele falou, mas em outros versículos, em outras traduções falam também que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, né? Não foi alguém que falou isso, foi Jesus Cristo que falou, né? E automaticamente, quando você vira amigo de Jesus, você vira inimigo do mundo. Então as coisas do mundo não nos pertencem mais, né? Os prazeres do mundo não nos pertencem mais. A vida mundana não nos pertence mais. E por isso que muitas das vezes nos incomoda. E também, de forma contrária, a nossa vida no altar do Senhor incomoda o mundo, né? Eles acham que nós queremos ser os santarrões, que nós somos chatos, mas nós estamos no caminho correto.
porque nós estamos ao lado daquele que nos proporcionou a salvação. E nosso foco tem que ser a salvação em Cristo Jesus, amém? E o nosso Deus também, ele o exemplo, a gente sabe que não é só Jesus Cristo que é nosso amigo, mas nosso Jesus Cristo é o nosso primeiro amigo. Mas a gente sabe que na terra dos viventes, Deus constitui pessoas a ser nossos amigos. Porque é necessário, né, que nós temos amigos na terra, né? Prova disso foi Ruth e Noemi, né? Que quando Noemi foi despedir delas, Noemi virou para ela e disse: eu não tenho nada para lhes oferecer. Volte para a casa de seus pais. E Ruth viu aquilo ali, tomou uma posição de lealdade, falou: aonde você for eu vou, o seu Deus é o meu Deus. Amém. Ou seja, Ruth mostrou ali que ela não estava com Noemi pelo aquilo que ela oferecia a ela. Ela estava com Noemi porque ela era uma amiga fiel, né? Deus levantou Ruth para ser amiga. Ao contrário de Ofra, pegou, quando viu que Noemi não tinha nada a oferecer, correu para a casa dos pais, né? Da mesma forma é nossas vidas. Tem pessoas que se pronunciam ser amigos até o momento em que nós estamos tendo algo a oferecer. Quando deixamos de oferecer algo, a pessoa vira as costas. Por quê? Porque nunca foi nossos amigos. Estava conosco por uma conveniência, estava conosco por um propósito. Cumpriu aquela conveniência, cumpriu aquele propósito, tchau, tchau. E assim está no mundo de hoje, né? Infelizmente a nossa sociedade hoje está vivendo assim. Se fulano tem algo a me oferecer, ele vai ser meu amigo. Se não tem o que me oferecer, não é meu amigo. E aqui a palavra de Deus falou: ame o teu próximo. Amar o próximo não é você se compadecer dele, ter empatia pelos problemas dele, porque você sabe que lá na frente ele vai te oferecer algo. Não, você vai amar ele porque você é amigo, né? Porque você vive a palavra do Senhor e você sabe que ele te dando ou não algo em troca, você está disposto a servir ele em Cristo Jesus. Amém? Amém. Da mesma forma, o nosso Deus. Devemos amar o nosso Deus, não esperando algo em troca dele. Devemos amar a Deus porque, como foi dito, nós precisamos desse Deus. É nós que precisamos dele, não é o Deus que nós servimos que é nosso servo. Nós somos servos dele, né? E melhor coisa que é passar do servo ao amigo, ser promovido a amigo, amém, né? Deus. Grandioso é nosso Deus por essas coisas, amém, né? Deus. Agradeço a oportunidade, convido o pastor Ivan, e enquanto ele vem vindo, nós já vamos orando pela palavra, amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, queremos te louvar, te agradecer por essa tarde gloriosa, Pai amado, por essa tarde de ensinamento diante da tua presença, Deus querido, pela tua presença, Jesus Cristo, sobre as nossas vidas, Pai. Agradecemos, Senhor amado, porque até aqui, neste momento, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, Pai querido, o Senhor tem sido providência sobre as nossas vidas, Pai. No dia de hoje já tivemos o que comer, o que beber, Pai. Já tivemos a oportunidade de tomar banho, Jesus Cristo. Já tivemos a oportunidade de locomover, Deus querido. Tivemos também a oportunidade de falar com o Senhor, Pai querido. Nesta hora não é diferente, Pai. Queremos continuar falando com o Senhor, Pai. Queremos continuar aprendendo mais de Ti, Jesus Cristo. E a Tua palavra é o que vai nos trazer o Teu ensinamento, Deus querido. A Tua palavra, Jesus Cristo, que vai nos falar a verdade, Pai. É a Tua palavra, Jesus Cristo, que vai nos confrontar nessa tarde, Deus querido. Que vai entrar em nossos lares, em nossas vidas, com libertação, com transformação, Deus querido. Que não seja diferente, Pai. Que entra mesmo, Jesus Cristo, com a Tua libertação, Pai querido. Deus, abre as nossas mentes, Jesus querido. Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria da Tua palavra, Pai, para que possamos aprender, Jesus Cristo. Que não seja uma palavra jogada ao vento, que não seja uma palavra jogada em vão, Jesus querido. Que essa palavra possa penetrar nos nossos corações, Senhor querido, nos abençoando, Jesus Cristo, nos ensinando, Pai querido, e que através da Tua palavra, Jesus eterno, nós possamos dar fruto, Jesus Cristo, fruto em abundância diante da Tua presença, Deus querido. Ó Pai eterno, nós queremos também apresentar a vida do Teu servo, Jesus Cristo, que está colocando diante da Tua presença, Pai amado, que se coloca em disponibilidade para fazer a Tua obra, Deus querido, para fazer a Tua vontade, Jesus Cristo, que tem sido, Jesus Cristo, tem tido sinceridade diante da Tua presença, Pai, que tem falado aquilo que o Senhor tem mandado, Senhor eterno, não importa, Jesus Cristo, se levante, não tem se importado, Jesus amado, com as retaliações, Pai querido, Ele tão somente, Pai amado, deseja fazer o Teu querer, a Tua vontade, Pai, e nesta hora nós pedimos que o Senhor abençoe a vida dele, Jesus Cristo, que a Tua poderosa mão possa continuar, Jesus Cristo, segurando a mão do Teu servo, Pai, guiando ele, orientando ele em tudo, em todas as coisas, Deus querido. Continua, Deus amado, derramando a Tua sabedoria sobre a vida do Teu servo, Pai. Lá, Jesus Cristo, na passagem de Salomão, Jesus Cristo,
Quando, Senhor amado, o Senhor se colocou diante do teu rei, do teu servo Jesus querido, ele pediu ao Senhor sabedoria dos céus, Pai eterno. E o Senhor Jesus Cristo se alegrou, porque ele poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido bens, mas pediu sabedoria de ti, Pai. E nessa tarde nós pedimos a mesma sabedoria sobre a vida do teu servo, Pai. Que ele venha, Jesus Cristo, pronunciar a tua palavra, Senhor amado, de uma maneira sobrenatural, Jesus Cristo, que possa, Senhor amado, de fato, Jesus amado, entrar sobre as vidas de todo ouvinte, Pai querido, entrar com transformação e libertação, Deus. Usa ele como instrumento, Jesus amado, para ganhar vidas para o teu reino, Senhor querido, para ganhar almas, Jesus Cristo, almas, Deus, dispostas a te servir e te adorar em espírito e verdade, Pai. Continua prosperando todas as áreas da vida do teu servo, Pai querido. Continua, Jesus Cristo, sendo providência em tudo aquilo que ele tem colocado em tuas mãos, Pai. Multiplica as finanças do teu filho, Pai eterno. Que ele seja, Jesus Cristo, alegra o coração dele nesta tarde, Pai amado. Que ele venha receber, Jesus Cristo, notícias de vitória, de bênção, Senhor amado. Aquilo que no dia de hoje ele já colocou na tua presença, Pai. Que o Senhor possa dar ordem aos anjos, Jesus Cristo, para conceder a vitória do teu servo. É o que nós te pedimos, não só hoje, Jesus Cristo, mas até a tua vinda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, Senhor, amada igreja, Papai do Senhor. Abra vossas Bíblias, livro de João, capítulo 13, a partir do verso 2. João 13, a partir do verso 2. João 13, a partir do verso 2. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: durante o final da ceia, quando já o diabo incudira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveras trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe otorgara poder sobre tudo o que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura, em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia compreendereis mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Rogo-te, Simão Pedro, Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Replicou-lhe Jesus: vós já estáis limpos pela palavra. Amém? Amém. Você se glorificando e exaltando a Deus? Essa passagem é a última ceia antes de Jesus ser preso, crucificado, morto. E nos mostra, mesmo você estando num banquete com o Senhor, mesmo você estando na ceia com o Senhor, se você der lugar ao diabo, ele vai te usar. Assim, lá na mesma ceia estava Judas Iscariotes, que foi no momento da ceia que Satanás colocou no coração, porque ele poderia desistir, mas Satanás colocou o coração dele para quando terminasse ali, ele de encontra aos fariseus e vender Jesus por 30 moedas. Hoje, muitas das vezes, irmãos, o diabo continua fazendo da mesma forma quando você se encontra na igreja, mas os seus desejos e as suas vontades te levam a te afastar de Deus. Como foi falado aqui, quem ama as coisas deste mundo, quem ama, realiza seus desejos, só quer viver suas vontades, não quer sacrificar nada para Cristo, ele está se afastando de Deus. Ele tá se entregando ao inimigo. A gente acha que só desviar é só aquela pessoa que está no mundo. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja desviado. Porque nessa passagem nos mostra algo muito sério. Quando ele fala assim, se eu não lavar teus pés, tu não terá parte comigo, Jesus não está falando só da questão de lavar o pé, ele está falando da humildade que nós devemos ter para trabalhar para Deus. Não deixar que o orgulho me fizesse eu me tornar orgulhoso, soberbo, e não querer mais trabalhar para Deus e para aquelas pessoas mais simples, mais humildes. Só trabalhar para aquelas pessoas que possam me retribuir de alguma forma. E outra coisa muito interessante também dessa passagem é que Jesus pega e fala: vós já estáis limpo pela palavra. Só que nesse meio termo, e aí ele pega e fala: ó, menos um.
O menos um era Judas. Só que, todavia, Pedro também estava no meio. E Pedro vem a negar Jesus por 3 vezes. Mas na frente, Jesus, o próprio Jesus, na continuação dessa passagem, lá na frente ele pega e fala: Pedro, hoje mesmo tu me negarás por 3 vezes. Por que Jesus naquele momento falou: Pedro, vós já estáis limpo pela palavra, e mais na frente Jesus fala que ele negaria ele por 3 vezes? É porque é o seguinte, naquele momento ele estava convicto de servir a Deus e adorar a Deus. Mas no momento que ele é provado, ele deixa o inimigo usar. E a gente tem que estar atento, porque o que Pedro fala é mentir. Quando a pessoa, a serva do era serva de, não sei se do governador, chega até ele e pergunta assim: esse aqui é um dos dele, esse aqui é servo de Cristo. Ele pega: mulher, eu nem conheço. Aí negou uma vez, da outra vez foi da mesma forma, e até chegar a 3ª vez. Então, sim, há mentira. E quantos cristãos, ditos cristãos, convivem com a mentira diariamente, convivem com a fofoca diariamente, convive com uma série de coisas erradas e se acha que é cristão. Quando ele fala, vós estáis limpo pela palavra, é uma continuação. É uma continuidade. A palavra de Deus vai te limpar se você se submeter à vontade dela todos os dias. E não tem desculpa para dizer que eu não sei ler, aquela coisa toda. Hoje a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Sabe o que acontece? Muitas das vezes vem um orgulho e a pessoa se envaidece mais pelo dom que Deus deu a ela do que ela se transformar a Deus. Pois lembra daquele versículo e daquela passagem que Jesus falou: Senhor, no teu nome eu ganhei vida, Senhor, no teu nome eu orei e vidas foram curadas, Senhor, no teu nome expulsei demônios, Senhor, no teu nome eu fiz sinais e prodígios. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. A pessoa tinha os dons, mas não tinha Cristo. E entre nosso meio há muitas pessoas assim, que vivem se vestindo de uma capa da religiosidade e não trabalham verdadeiramente, não foram transformados e não foram libertos verdadeiramente. Daí vem os maus testemunhos, daí as pessoas falam: mas fulano estava tanto tempo na igreja. Ela estava na igreja, mas o corpo e a mente não estavam em Cristo, estavam em fazer suas coisas. Estar na igreja não quer dizer que eu vou ser liberto. Estar 40 anos na igreja não vai dizer que eu vou ser liberto. O que vai determinar a minha libertação é os frutos que eu vou gerar a partir disso. Glória a Deus. Amém, Deus. É os frutos. Uma pessoa que, um indício de uma pessoa que lê a palavra de Deus, ora mais e fala menos. Esse é um do indício. As pessoas que gostam de conversar muito tem algo errado. E conversar muito, muitas das vezes, é reflexo de falta de paz. E essa pessoa quer chamar atenção e tirar a atenção dos outros. E tirar a paz dos outros, porque tem pessoas que vêm para o culto só para fazer isso. E é algo sério. Porque é aquela coisa, se você não quer adorar a Deus, para que veio? Para que veio buscar? Lembra o seguinte: mesmo eu estando passando por problemas e adversidade, eu tenho que lembrar que meu irmão pode estar passando problemas, dificuldades piores até que os meus. Mas se ele veio para adorar, eu tenho que respeitar a sua adoração. Aqui é um lugar de nós congregarmos, mas é um lugar de nós adorarmos a Deus. Não é lugar para a gente ficar confraternizando, é após o culto. Então a gente tem que estar atento a isso. Então nessa passagem Jesus chega até os discípulos e limpa. Por que Jesus estava falando? Eu sou mestre. E se eu sou mestre, estou fazendo isso com vocês, vocês devem daqui em diante fazer a mesma coisa. Por quê? Eles seriam muito usados, como foram muito usados pelo Espírito Santo. Mas não poderia se deixar o orgulho. Não poderia aceitar a adoração. Eles não deixavam ninguém beijar na mão deles. Eles não deixavam ninguém ajoelhar diante deles. Há uma passagem em Atos que os homens da cidade se prostram diante de Paulo. Paulo fala assim: por que vocês estão fazendo tal coisa? Porque você é enviado de Deus. Não, eu sou humilde servo. Eu só represento aquele que me enviou. Ou seja, ele mesmo sendo usadíssimo, que era usadíssimo, a sombra daquele homem curava vidas. Ele não aceitou.
Ele não aceitou isso. Pedro também. Pedro também, tantos outros homens de Deus. Então Jesus naquele momento estava mostrando para eles que naquele momento o maior, o Deus, estava se fazendo o menor. Estava mostrando que era um costume judaico, toda pessoa que chegasse na sua casa, o dono da casa recebia aquela pessoa. E também é como se Jesus estivesse lavando os pés dele para que naquele grande, é como Jesus já estivesse preparando para que, tanto é que mais na frente Pedro pergunta para onde ele vai, ele fala, olha, tu não sabes ainda para onde eu vou, mas tu um dia estará lá comigo. É como se Jesus estivesse já lavando os pés do discípulo, preparando para aquele grande dia que eles novamente se reencontrariam. Então, mas é a palavra que vai limpar não só seu pé, como o seu corpo todo. Então essa coisa de você, o louvor é maravilhoso, mas não adianta louvar o dia todinho e não viver o que está, e não conhecer a palavra de Deus. Não adianta, eu tenho que conhecer, lembrando, não adianta eu decorar a Bíblia e não viver a Bíblia. Não adianta eu ter um conhecimento abrangente de leis, de teorias, de uma série de coisas e não buscar conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos apresentar quem é Cristo, é o Espírito Santo que vai nos dar um entendimento, é o Espírito Santo que vai também nos ajudar a nos limpar. Quando a gente não quer perdoar, ele fala perdoa. Quando você quer endurecer o coração, ele fala não endureça. Quando você quer guardar mágoa, ele fala não faça tal coisa. Quando você quer fazer coisas que não é do agrado de Deus, ele vai, confronta você. Porque ele nos confronta, que cristão é você, que servo do Senhor é você, e de diversas formas. Nessa passagem a gente precisa entender que não é só a questão de Jesus lavar os pés, mas vai muito além. Jesus também lavou o pé do seu traidor. Porque eles tinham acabado a ceia, Jesus faz isso, limpa os pés de todo mundo, inclusive de Judas Iscariotes. Depois eles retornam à mesa, e aí João ficou escorado no peito de Jesus, e aí eles perguntaram, porque Jesus falou, após o verso 11, ele pega e fala, vós estáis limpo pela palavra, mas nem todos, se referindo a Judas. E aí, porque ele pega e fala, um vai me trair. E aí os discípulos perguntam, quem irá vos trair? E o próprio Judas ele faz com que os discípulos perguntem para Jesus quem seria o traidor. Aí Jesus fala, aquele que eu der o pão será o traidor. E Jesus vai dar o pão a Judas, mas não fala, é Judas não. Tanto é que deu para Judas comeu do pão e ninguém ficou sabendo que era o traidor. Mostra também que Jesus não vai expor ninguém. Jesus não vai mostrar para as pessoas os seus defeitos, os seus problemas. Deus não vai fazer nada disso. É você, diante de Deus, que vai pedir para o Senhor, para Ele te libertar, para Ele te transformar, para Ele fazer você uma nova criatura. Porque você não nasceu com a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. O cristão tem que aprender o seguinte, eu tenho que nascer de novo, porque se eu não nascer de novo, eu não entrarei no reino dos céus. Se nós formos a pegar o perfil de Pedro era um homem de muita fé em alguns momentos, e em outros momentos ele tinha medo. Ele era inconstante. E por ele ser inconstante na fé dele, ele dava alguns vacilos, e é justamente a questão da palavra. Quando era para usar a palavra, ele não usava com medo. Se Davi tivesse medo de Golias, ele não teria sido ousado, mas é justamente isso. Davi não foi enfrentar Golias no seu próprio nome. Ele foi no nome do Senhor. Ele queria ser olha só, Davi queria ser um instrumento de Deus. Hoje os cristãos querem fugir do trabalho de Deus por achar que vão ter uma vida de paz. Uma vez que você aceitou Jesus, esse termo não existe. A paz que nós temos é proveniente da busca e da perseverança que nós buscamos no Senhor. Amém. E das batalhas que você vai vencer. Verdade. Quer ter paz? Vai ter que vencer das batalhas primeiro.
Daqui a pouco Deus fala assim, ó, prepara-te que vai ter outro agora. É assim na vida do crente. Não pensa você que você vai viver uma vida de paz o ano todinho. Moço, se contar aí uns 15 dias e tome 45 de taca. É assim. Na vida do Senhor é assim. Mas toda a luta que Ele nos dá e proporciona, Ele nos capacita em algo muito maior do que a gente imaginava, nos dá força e ânimo que a gente não tinha, nos dá estratégias, nos dá novas armas, porque para cada luta e cada adversidade, Ele nos dá uma arma nova, e situações, Ele cria situações diferentes, Ele faz assim. Então, quando Ele fala, ó, quem é você incircunciso, ou seja, quem é você impuro para vir contra o ungido de Deus, para vir contra o exército do Senhor, do Deus de Israel, Ele está falando sobre isso. Hoje não, o cristão quer conviver com os impuros e quer que Deus abençoe. Davi, ele faz o contrário. Eu não quero ter parte com os impuros. Eu sirvo ao Deus vivo. Amém, Deus. Eu sirvo aquele que tem poder sobre todas as coisas. Então foi por isso que ele não se limitou, porque se ele fosse olhar para a sua estatura, tanto é que ele não aceita a armadura de Saul, porque ela pesava 50 quilos, e ele, se brincar, ele pesava menos do que isso. Porque a Bíblia fala que ele era um jovem de 1,60, magro, bem magro. Se brincar, ele pesava menos isso. Ele, ou seja, ajudou quase o peso dele nas costas. Não é ir para lutar ainda? Não ia aguentar nunca. Também nos mostra que cada um vai ter sua própria armadura. Cada um vai ter sua própria armadura. Mas também é justamente isso. Ele não precisava de uma armadura, porque ele estava indo no nome de Deus. Não é a arma que vai fazer a diferença. É a palavra que você vai usar que vai determinar a sua vitória ou não. Se ele olhasse para o gigante e falou assim, ai de mim, ele já ia morrer na hora. Entendeu? É isso. Então nessa passagem a gente precisa entender como o trabalhar de Deus é maravilhoso. O próprio Jesus já sabia que Pedro iria negar ele, mas Jesus tratou ele de igual para igual, amando da mesma forma, e mostrou o amor dele também para Judas. Assim é, irmãos, por isso que as pessoas falam, mas fulano estava na igreja, o pastor não viu, a pastora não viu, como se a gente ficasse orando a Deus, para Deus revelar a vida íntima e pessoal de cada um. Deus nunca vai fazer isso, e profeta que é profeta não vai fazer isso, e não deve fazer isso. O nosso papel é pregar a palavra de salvação, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que edifica. Ah, você fala assim, mas tem pessoas na igreja, pastor, na sua igreja tem pessoas que são fofoqueiras. Sim, mas essas pessoas ouvem a palavra de Deus e sabem que é pecado. Naquele grande dia, o Senhor mostrará para ela que foi pregado e ela não quis ouvir a palavra de Deus. Ela não quis obedecer a palavra de Deus. Assim como há outros tipos de pecados que o Senhor revela, não só através da minha vida, mas da vida de outras pessoas e também daquelas pessoas que Deus dá a oportunidade, que revela também. Que é como se fosse um alerta, eu estou fazendo tal coisa, é para me mudar. Deus está sempre nos alertando, independente de quem está à frente, porque o pastor também ouve a palavra, e ele também tem que obedecer, ele também tem que praticar. Mas naquele grande dia, entenda algo, tudo que nós estamos ouvindo, por isso que você deve estar atento ao culto, não é o acaso. Tem uma direção certa e específica. Hoje talvez não sirva para você, mas vai servir lá na frente, como esta palavra. Quando Jesus pega e fala, vós já está limpo pela palavra, Pedro. Naquele momento Pedro já estava limpo. Mas poucas horas depois, Pedro já não estava. Porque se deu lugar à mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Quando ele nega Jesus, foi porque ele usou a mentira. Porque quando vieram falar assim, ele é mais um, ele é um discípulo dele, ele é um servo dele. Ele falou assim, eu nem conheço. E quantas pessoas só são creem cristão dentro da igreja? Na faculdade, no meio social, no meio da família, agem como os ímpios agem. Estão na mesma roda dos escarnecedores. Irmão, olha como é que a coisa é séria. A gente fala que para muitos cristãos não tem nada a ver o copozinho de vinho. Você viu a tragédia que aconteceu essa semana? Por causa de vinho, com um pai e um filho, começa com vinho e acabou em tragédia. Mas é o que está escrito lá em Provérbios. O vinho é como uma serpente, pronta a dar o bote. Uma vez que ela deu o bote,
tua consciência já foi embora. Então é isso. Não estou falando só do vinho, não. Estou falando de outros vícios também. E outras coisas. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Mas tem pessoas que Deus quer libertar. Irmão, entenda algo. Se você está vivo até hoje, é porque Deus está te preparando, te capacitando para um dia você ser salvo. Todavia, a salvação, o preço da salvação já foi pago. Mas não vai entrar de qualquer jeito. O mentiroso, deixa bem claro em Apocalipse, o mentiroso não entrará no reino dos céus. O maldizente não entrará no reino dos céus. O idólatra não entrará no reino dos céus. O ladrão não entrará no reino dos céus. E vai falando uma série de coisas. O tímido, uma série de coisas. E tá lá. Então hoje em dia, às vezes o pastor e o profeta não precisa nem falar, porque a pessoa tem conhecimento. Só que Jesus não é invasor. Se há algo em mim, uma falha em mim e em você, e se você não pedir ao Espírito Santo ajuda para se libertar, você vai viver a vida todinha com essa falha, correndo o risco de morrer e partir sem salvação. Porque o fato de ser cristão não vai garantir sua salvação. Porque é aquilo que a própria palavra de Deus fala. A palavra de Deus não vai contra ela. Porque se lá está escrito que não vai, não vai. E a fofoca está ligada à mentira e os maldizentes. É 2 pecados. E vários outros pecados. É que, como a gente sempre fala aqui, muitos cristãos, irmãos, de maneira alguma eu estou incentivando as pessoas a pecar. Mas quando peca, e dependendo do pecado, já tem consciência daquele pecado ser grave e já dobra o joelho e pede perdão. E os pecadinhos que vai acumulando? Vão acumulando, e a pessoa não tem consciência que aquilo é pecado também. A mentirinha, essas coisas todas também é pecado da mesma forma. E às vezes a pessoa não pede perdão e aquilo ele só vai acumulando. Por isso que a gente sempre tem que orar, Senhor, se eu fiz algo que não foi do teu agrado, se eu cometi algum pecado, consciente ou inconsciente, me perdoe. É assim, irmãos. É assim. O mal que muitas vezes a gente pede perdão para nós, mas quando alguém nos ofende, a gente não quer liberar perdão. E aí Jesus te prova, porque você está orando todos os dias para ele te perdoar. Mas quando alguém te ofende, você não quer perdoar. E isso, irmãos, é ser cristão. E ser cristão engloba muitas outras coisas do que simplesmente andar com a Bíblia, dançar no poder, falar em línguas. Na verdade, se a gente for comparar uma coisa, não existe comparar a outras coisas, há outras religiões que fazem da mesma forma, mas não serão salvos, porque lá invoca aos mortos e aos demônios. A gente invoca ao Deus vivo. Mas para invocar o Deus vivo, eu tenho que estar com o coração aberto para Ele transformar a minha vida. Porque a Bíblia fala, e é uma coisa que eu fico muito, não é preocupado, até porque a preocupação deve ser da pessoa que a tem. Mas eu fico muito admirado de algumas pessoas que têm o Espírito Santo, mas não dá lugar à transformação do Espírito Santo. Não dá lugar para nascer de novo. Não querem conhecer a palavra de Deus. Às vezes conhece alguns versículos, mas não quer se aprofundar em conhecer a palavra de Deus. E eu não estou falando de teologia, estou falando da pessoa se dedicar a conhecer a palavra de Deus. Para que haja uma mudança, para que haja um bom testemunho, para que haja transformação, para que haja verdadeiramente salvação. E hoje a gente vê o contrário. Essas pessoas são as que menos querem conhecer a palavra de Deus e não buscam conhecer a palavra de Deus. Mas elas não crescem, elas não rompem. O ministério delas parece que fica aquela coisinha mirrada. Nunca vai para frente. O fato, irmão, não é riquezas de eu ter riquezas. O fato não é eu ter muitos seguidores. Isso não determina nada na minha vida. O que vai determinar são as almas que você tem ganhado para Cristo e a mudança na sua vida. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, menos o Edivan é e mais servo ele se torna. Quanto mais eu me submeto a Deus, menos eu penso em mim e mais eu penso em Deus. Então a gente tem que lembrar isso. Essas características vão determinar um verdadeiro cristão. Quando a gente vê as pessoas hoje, a gente praticamente tem que implorar para as pessoas quererem fazer algo para Deus. Para Deus, não é para nós não, viu? Que ninguém faz nada para pastor não. Se estiver fazendo algo para pastor, você está pecando, é idolatria.
Você tem que fazer para Deus. Verdade, Deus amado. E a gente muitas vezes tem que implorar. E a gente, pior de tudo, a gente tem que sobrecarregar outras pessoas que têm suas famílias, que têm seus lares, que têm suas responsabilidades, porque muitos não querem. Só que, irmão, a cada um foi dado um trabalho e a cada um está preparado o seu galardão. Quem muito trabalha, muito terá o galardão. Quem pouco trabalha, não terá. Mas podemos falar qualquer coisa. Não vou dizer que é trabalhoso, porque não pode nem se dizer isso. É espinhoso? É. É dificultoso? É. O inimigo se levanta? Se levanta. Mas é muito bom saber que, mesmo sendo falhos e pecadores, pela misericórdia de Deus, ele nos escolheu. Porque a Bíblia fala, e o que foi lido, foi Ele que nos escolheu, não fomos nós. A ser o instrumento dele. Na verdade, Ele está te dando uma oportunidade para que Ele cresça na sua vida. Para que você veja que através da vida dele, a sua vida pode ser transformada e através da transformação que há na sua vida, outras pessoas serão alcançadas e serão transformadas. Então, você quer que sua família seja salva? Comece a trabalhar para Deus. O reflexo de Deus sobre a sua vida vai alcançar eles. Porque, irmão, o que dissipa as trevas é a luz. Não é se parecer com trevas. Não é aceitar as trevas. Não é aceitar os pecados deles. É se encher da glória de Deus. Então, quanto mais você buscar, mais o Senhor vai te revestir, mais o Senhor vai te capacitar e mais armas o Senhor te dará. O reino de Deus, irmãos, ele sempre cresce. Você vai começar muitas das vezes com um dom e o Senhor vai acrescentando cada vez mais e vai te usando cada vez mais. A ponto de quando você terminar a sua carreira, você olhar para trás e ver quantas armas o Senhor te deu, quantos talentos o Senhor te deu e quantas almas através da sua vida foram alcançadas para o reino de Deus. Aleluia. Então isso que é importante nas nossas vidas. Então quando Jesus ele faz a última ceia, lava os pés dos discípulos e seca aquela coisa toda, ele estava mostrando sobre isso, que a obra de Deus tinha que continuar também, mas que eles tinham que agir com humildade. Não é pastores da moda, pastores que gostam de andar de luxo, essas coisas todas. Deus está falando de que as pessoas deveriam amar as almas. Jesus estava falando, tanto é que, mas após a crucificação de Jesus, e ele continua, a Bíblia fala que ele continuou 40 dias na terra, e a segunda pesca maravilhosa, que ele vai até os pescadores, e Pedro estava entre eles, e aí ele manda Pedro lançar a rede, Pedro lança, e aí pega muito peixe, e aí quando volta para a praia, ele pega e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. A prova que você ama Cristo é quando você faz a obra dele, com amor. Então eu dizer que eu sou cristão, eu dizer que na hora do louvor eu te amo, eu adoro, eu glorifico, pode ficar só em palavras. Só em palavras. E palavras, ela pode ser vazia como pode ser viva. E para um cristão, tudo que você pronuncia é profecia. Só que aí o tempo vai passando e essa pessoa vai falar: o que eu fiz da minha vida? E ela, o pior de tudo, o Satanás vai iludir ela achar que o tempo que ela passou na igreja foi frustrada. Foi um período que ela perdeu. Por quê? Ela nunca se dedicou a Deus. Ela nunca quis ter um encontro com Deus. Bom, se você ficar na margem da praia, você nunca vai saber o que é águas profundas. Se você ficar em milagres em alto mar, é em águas profundas. As pescas maravilhosas foram em águas profundas. Mas Jesus não poderia mandar os peixes vir até as águas rasas? Poderia. Mas Jesus não dá facilidade para mim nem para você. Jesus não traz o peixe, ele ensina tu pescar. Aleluia. E é isso que a gente precisa entender. Então, irmão, Jesus está me dando uma oportunidade, te dando uma oportunidade e você não está valorizando. É o segundo culto que Deus usa para despertar pessoas que não estão trabalhando e não querem trabalhar para Deus. Só que eu vou te dizer uma coisa: seu ministério vai ficar parado, mas a obra de Deus, graças a Deus, não para e não vai parar. Deus vai levantar pessoas mais capacitadas do que você. Porque, irmão,
quando a gente sente o amor de Deus, nada é mais importante, nem a nossa própria vida. Sabe por que não é mais importante? Pedro. A Bíblia fala que os últimos dias de Pedro foi ele fazendo um rastro, seguindo os rastros do caminho de Paulo até Roma. E ele foi fazendo, até chegar em Roma. Em Roma ele foi preso e seria crucificado. E no momento de ser crucificado ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, que é uma morte ainda pior, porque todo o sangue vem para a cabeça. Todo o sangue vem para a cabeça. Imagine, mas era uma prova de amor. Era uma prova de amor. Ele estava mostrando naquele momento, mesmo que ele sabia que ele ia morrer, mas o próprio Jesus falou que ele ia morrer. Na verdade, Pedro e Paulo estavam caminhando à morte. Mas ele, por amar tanto a Cristo, é como se ele estivesse preparando para um até breve. Eu vou reencontrar o meu Senhor. Eu vou poder voltar a revê-lo. Essa que deve ser a minha satisfação, essa que deve ser a minha busca. Então, a gente tem que orar a Deus, e algumas pessoas que estão em casa e vão assistir essa pregação, orar a Deus para ser menos egoísta. Aí não adianta reclamar do governo, não adianta reclamar de vacina, não adianta reclamar de uma série de coisas, se você não está fazendo o seu dever de casa. Se o mundo está no caos que está, é porque os crentes têm orado pouco também, viu? Porque a Bíblia fala que todas as vezes que um servo do Senhor clama, busca, o Senhor ouve. E a Bíblia também fala, a oração de um justo tem muito sobre os seus efeitos. O governante está ruim, pois Deus pode abater, pode transformar. Não estou mandando você matar, não. Mas a Bíblia fala que também o Senhor pode abater. O Senhor, porque a justiça não vem de nós, vem de Deus. O Senhor pode também libertar, o Senhor pode transformar. E o Senhor pode fazer com que ele seja, a partir de hoje, um governante voltado a cuidar dos pobres necessitados. Não querendo ficar mais rico. É isso, é tudo através da oração. Mas também será através da oração que Deus vai trabalhar no teu coração para você aprender o que é amar a Deus. Amar a Deus, irmão, nunca pode ser por palavras. Tem que ser por atitudes. Amém, Deus. Eu amo ser crente. Tá, aí. Cadê? Cadê quantas almas você pregou de Jesus? E aí? Ou as pessoas estão indo até a tua casa? Porque tem crente que não sai de casa achando que na casa dele vai proteger. Na tua casa não vai te proteger. Tua casa não é um reduto. Tua casa não é um escudo. O escudo é servir a Deus. É adorar a Deus. É glorificar a Deus. Muitas das vezes Deus vai nos colocar à prova e vai justamente naquilo que foi pregado segunda-feira passada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Muitas das vezes, por amor a Deus, ele vai nos provar. Eu passei por uma situação, logo no início do Covid, não tinha nem negócio de vacina ainda não. Bem no início mesmo, mas já estava tudo fechando, aquela coisa todinha, e não tinha vacina ainda. E aí, houve uma situação, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, tem um missionário, e ele está muito ruim, e ele é Covid. A esposa pegou, ele pegou, mas ele está muito ruim mesmo. E ele está passando umas dificuldades. E quer saber se você tem... E aí, pastor, o que a gente pode ajudar? E eu fiquei naquela. O Espírito Santo falou assim, peça para as irmãs fazer a cesta e você leva lá. Eu falei, quem? Eu. Aí ele pegou e falou, aí o Espírito Santo, você vai levar lá. Mas Senhor, e a Covid? E aí o Espírito Santo falou assim, quem determina a vida? É o Senhor. Quem te protegeu até hoje? O Senhor. Quem tem te guardado até hoje? O Senhor. Pois me obedeça. E assim foi. E aí compramos aquilo que faltava na cesta, a gente comprou, acrescentou. Aí a pessoa que tinha me falado, que foi até a dona Aldenora, e acrescentou também mais coisas. A gente fez uma cesta, não para glorificar a igreja, até porque a gente nunca fez isso e nem vai fazer, mas uma cesta que ajudasse muito.
E eu lembro que também Deus tinha me dado uma benção. Eu estava orando, Deus me deu uma benção. E o Espírito Santo falou assim, divida com ele. Amém, Deus. E eu falei, o que, Senhor, que eu deveria fazer? O Senhor passa no mercado e compra tal coisa, que vai ajudar. Eu falei, amém. E assim eu fiz. Mas eu lembro que quando eu estava saindo do mercado, porque eu passei ainda no mercado para comprar o que faltava, e fui para a casa dele, que era em Águas Lindas, e eu fui orando. Deus, eu estou indo fazendo a tua vontade. Tu sabe que o que eu mais amo é fazer a tua vontade. Mas tu sabe também que eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma igreja que eu oro, tenho uma igreja que eu pago, que a gente trabalha e tudo. E eu não posso contrair esse vírus, até porque eu não sou irresponsável. Porque eu posso não pegar, mas transmitir. E o Senhor me trouxe uma paz. E eu fui louvando, lembro que eu fui louvando da BR-70 ali, onde é o dia a dia, até lá na casa dele, que era depois do Tatico, lá na frente, quase chegando perto do Girassol ali. E aí eu fui louvando, e até chegar na casa dele, aquela coisa toda. Fui louvando. Chegando lá, chamei ele, a esposa saiu, e tomando cuidado, aquela coisa toda. E aí ajudei ela a tirar a cesta, ele estava saindo do quarto muito cansado, debilitado, aquela coisa toda. E lembrando, irmãos, eu não estou falando isso para me enaltecer. Poderia ser qualquer pessoa. Eu estou falando isso, testificando isso, que você tem que ouvir a voz de Deus. Mesmo que sua vida corra risco. Mesmo que você pense primeiramente em você. Mas você tem que fazer a vontade de Deus. E não é para enaltecer, não é porque eu sou um super-homem, nada disso. Isso, na verdade, quem se vai descer com isso é uma grande besteira. Eu estou falando que quando Deus manda, Ele cuida, Ele protege, Ele dá o livramento. Em tudo Deus tem o seu propósito. Ali também a gente tem que lembrar que era um servo, que fazia a obra, se brincar, faz até mais do que eu. Porque ele vai em lugares que eu não vou. Ele evangeliza no Nordeste. E a obra no Nordeste é muito espinhosa. Então era um operário na mão do Senhor. Um obreiro. E aí o que acontece? Foi lá e tal, aquela coisa toda. E conversamos. E ele com muita falta de ar, aquela coisa toda, ele falou assim... E eu lembro que no meio da conversa, ele falou assim, pastor, eu estou muito debilitado porque faz 2 dias que eu não como. Não como, e aí conversando, aquela coisa toda, a mulher dele muito feliz. Você veio, que Deus te abençoe, somos gratos. Eu falei, não, foi Deus que mandou, irmã. Se Deus não tivesse mandado, eu não teria vindo, confesso a você. Mas foi Deus que mandou. E aí tá. E mesmo doente, ele ia ao monte. Mesmo doente, claro, ia num horário que tinha poucas pessoas, mas ia ele e a família dele só para orar. Só nos últimos dias que ele estava muito mal, que ele não tinha ido, mas a mulher ia só com os filhos. E aí a gente começou, e eu lembro que terminou, Deus mandou ungir, a esposa dele ungiu ele, e aí o Espírito Santo me levou a orar por ele. Então eu fiz uma oração e confesso que não foi aquela oração, porque tem uma oração que a gente sente, eu senti a presença de Deus, mas não é... Tem uma oração que você sente como se Deus te levasse a fazer um sobrenatural. E não foi algo simples. E aí você sente a presença de Deus, claro. Sente que Deus está agindo. Mas aos seus olhos você acha que Deus não fez nada. E aí, tanto é que na volta eu vou orar ao Senhor, toca, Senhor, faça, Senhor, cura, Ele é teu servo, Ele faz a tua obra. E só fui lembrar de mim quando eu cheguei em casa, Senhor, me proteja, que eu não tenha pegado esse vírus nem nada. E aí eu orei por ele e fui embora. E aí, no outro dia, a dona Oderona me mandou um áudio, ele agradecendo já, o servo do Senhor, irmão missionário Gilvan. E ele agradecendo, ele pega e fala assim, avisa o pastor que graças a Deus, depois que ele saiu, ele me deu uma vontade, já me deu fome, eu comi e depois repeti e já estou ficando bem. E para honra e glória do nosso Senhor, esse homem ficou tão bem, porque ele, do jeito que ele estava, ele tinha que ir para o médico, tudo, ele nem foi. Mas está aí, fazendo a obra de Deus. Está aí ganhando almas. Sabe qual foi a última alma que ele ganhou? A própria mãe.
que fazia anos que ele pregava e ela falava, eu tenho meu Deus, eu já nasci católica, vou morrer católica. A última, até esse momento, que ele não morreu, até esse momento, ou se brincar, esse momento ele até ganhou mais já. Mas até semana retrasada, quando a dona Adenora me falou, a última pessoa que ele tinha levado a Cristo é a própria mãe. Então, irmão, vamos lá. É por isso que o Espírito Santo quer nos alertar sobre algo. Não valeu a pena ele passar por aquele vale da sombra da morte? Porque o vale não foi o meu não, viu? De ir lá não é meu vale não. Quem estava no vale era ele. Falta de ar e tudo. Debilitado e tudo. Quem estava passando pelo vale era ele. E só foi um instrumento de Deus para orar pela vida dele. Só isso. Mas não valeu a pena? Então toda a provação que você está passando hoje, irmãos, é para você vencer lá na frente e glorificar o nome de Deus. Se você pegar todo o sofrimento que aquele homem passou, mas para ele ver a mãe dele serva, eu posso te garantir que ele passaria tudo de novo para ver a mãe dele salva novamente. Irmão, não há prazer maior. Isso vai te impulsionar ele a ganhar mais almas ainda. Então, por que você parou? O que te fez parar? O que te trouxe frustração? Deus nunca trouxe, não traz e nunca trará frustração ao coração de ninguém. Agora eu me frustro se eu não conquistar aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero, mas porque ainda não foi trabalhar o teu querer. Porque Jesus falou que aquele que quer ser meu discípulo negue a si mesmo. Ou seja, o negar a si mesmo é não viver servindo a Cristo condizente com suas vontades. Eu faço, eu quero. Para Cristo não existe isso. Não, eu já era pastor. E a gente acha que por ser pastor, a gente pode dizer não para Deus. E não pode, aí que não pode mesmo. Mas Deus não poderia enviar outra pessoa? Vamos lá, irmão, vamos ser sérios. Em Águas Lindas, não teria pastor mais capacitado do que eu? Teria. E tem. Eu conheço lá muitos. Não teria outras mulheres mais capacitadas do que outras pessoas daqui? Teria. E tem. Por que Deus me escolheu? Porque cada um Deus tem um ministério. E cada um Deus usa do jeito que quer. E talvez seja que eles também não quiseram ir. Como você hoje não está querendo ir. Sabe por que Deus não tem enviado as pessoas às vidas? Porque nós temos negado. É para você colocar a mão na sua consciência através dessa pregação. Quantas pessoas Deus falou para você orar e você não orou? Quantas pessoas Deus falou para você ir até ela e você não foi? Quantas pessoas você falou para falar do amor de Deus e você não falou? A quantas pessoas Deus mandou você testificar do teu testemunho e você não testificou? Você está negando assim como Pedro negou. E eu lembro dessa passagem, que foi essa passagem que me fez ir. Eu não posso negar a Cristo como Pedro negou. Eu com Cristo, eu sei que eu posso todas as coisas. Sem Cristo eu não consigo nada. E aí eu lembro, eu falo assim, eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Eu não me governo. E fui. E se tiver que ir de novo, eu vou. Amém, Deus. Porque é assim, irmão. O servo do Senhor não está preocupado com as condições e não deve estar preocupado com isso. E a nossa fidelidade vai determinar a nossa continuidade. Graças ao bom Deus, isso te falo, foi no início de tudo. Já faz mais de 1 ano e porrada. Já vai fazer quase 2 anos, né, de Covid esse negócio. Para a honra e glória do nome do Senhor, até hoje, eu nunca passei mal voltado a isso, falta de ar, nada disso. Não estou de maneira alguma menosprezando quem pegou. Não estou dizendo que aquelas pessoas que pegaram não tem pouca fé. Não estou falando nada disso. Mas estou falando e enaltecendo aquele que é fiel, aquele que é poderoso. Aquele que me guardou e há de me guardar e há de guardar os irmãos que congregam aqui também. Mas, irmãos, é tão maravilhoso você sentir o cuidado de Deus. Mas quando você tiver a oportunidade, faça também. Coloque a mão na sua consciência. Se hoje você é cristão e diz que é cristão, foi porque alguém foi até você. Difícil, no meu caso, foi o Espírito Santo.
Mas eu estava depressivo, pensando em tirar minha vida, e o Espírito Santo falou no meu ouvido: vá para minha casa, que eu tenho uma grande obra contigo. E eu já tinha ouvido a voz do Espírito Santo, mas achava que era bebida. Que na última porra que eu tomei, ele pegou e falou assim: eu estava num lugar, 5 horas da manhã, veio aquela lucidez, já bêbado, veio aquela lucidez. Que a voz pegou e falou assim comigo: não me agrada o lugar que tu está. E aí me veio uma tristeza tão profunda, que a gente, quando não conhece a Cristo, não conhece o que é o Espírito Santo de Deus, você vai beber mais. Você fala: é falta de bebida, vamos tomar mais. E aí eu lembro que quanto mais eu bebia, mais ele falava: ó, não me agrada de tal coisa. E tem crente hoje que bebe, fuma, faz uma série de coisas e acha que Deus está alegre com isso. Não queira ouvir a voz do Espírito Santo te reprovando, que tu vai ver como é triste. E eu já ouvi também. Por que eu não nego e nunca vou mais negar? Porque um dia eu neguei uma oportunidade que me deram na igreja. Pastora Conceição, numa quarta-feira à noite. Sabe aquela semana tribulada? Que gato se levanta, cachorro, papagaio, todo mundo se levanta contra você? Em casa eu só não era chamado de bonito. Na igreja tinha uns irmãos que me chamavam de vagabundo. Moço, pensa a semana. E Deus fala no mês todinho: tu vai trabalhar só para mim. Assim que eu me converti. Tu vai trabalhar só para mim, tu vai trabalhar só para mim. Tô eu fechando a tua carteira. Eu levava a carteira. Deus falou assim: rapaz, não traga. Tu vai trabalhar para mim. E naquela coisa, eu sempre trabalhei desde os 10 anos. E aquela coisa. E aí, chegou na quarta-feira, eu falei: sabe uma coisa? Eu tô apanhando tanto, eu vou ficar em casa. Porque já chega de apanhar. Porque a gente acha que ficar em casa não vai acontecer nada. É como se a gente ficasse em casa, Satanás falou assim: tá bom, vou te deixar quieto porque tu tá em casa. Oh, tá se iludindo, viu? E aí o que acontece? Não vou para casa. Não vou para a igreja hoje. Fiquei de birra. E geralmente eu chegava às 7 horas porque tinha que abrir a igreja, né? E aí deu 10 para as 7 e nada. E aí o Espírito Santo falou assim: se arrume e vá para minha casa. Porque também o mesmo Espírito Santo que é manso, ele também fala grosso, viu? E quando fala grosso, teu coração parece que vai sair, vai abrir o peito e vai sair para fora. E aí tá. Falou. Só que quando Deus fala assim: vai para minha casa que eu tenho algo para falar contigo, a gente acha que é profecia. E nem sempre é profecia. E aí tá. Fui para a casa do Senhor. E aí chegando lá, a pastora Conceição me deu a oportunidade. E eu, do jeito que eu estava emburrado, eu fiquei emburrado. E aí o que acontece? Porque a igreja, irmãos, é para a gente ser tratado e liberto. É o hospital do Senhor, como a pastora Lina sempre falava. A igreja é o hospital do Senhor. Se eu ficasse em casa, não só aborrecido eu ficaria, mas viria fria espiritual. Porque quem falta um culto vai faltar 2, 3, 4, 5 e acaba desviando. E aí sim, mas e a casa? Eu estou falando caso de pessoas que têm condições físicas e emocionais de vir para a igreja e não vêm. Mas tem pessoas que estão doentes e não podem, é diferente, viu? E aí o que acontece? E aí tá, a pastora chegou, e aí quando a gente está emburrado, a gente já senta, até a forma de sentar já te entrega. Porque você já senta já querendo se esconder de todo mundo, para ninguém olhar para você. Assim é. E aí eu sentei desse jeito, já de cabeça pro alto, aquela coisa toda, e a pastora, o irmão é de voltar com a oportunidade. Eu falei: passo para outro, que hoje eu não quero conversa não. Desse jeito. Parecendo o discípulo do pastor evangelista. Que aquele ali era um abençoado. E aí tá, falei desse jeito. Terminou o culto, peguei a chave e fui deixar na casa da pastora. Quando eu estou terminando de passar aquele quadradão onde ficava a igreja lá embaixo, para chegar no conjunto O, eu ouvi a voz do Espírito Santo. E aí a voz foi desse jeito. Claramente, irmão, como se eu estivesse ouvindo alguém falar do meu lado. Nessa noite tu me negaste. Irmão, pensa numa angústia, pensa numa aflição, pensa num desespero que minha alma entrou e eu sem saber por quê. E aí aquela coisa, tu me negaste. E a noite toda perguntando: Senhor, o que aconteceu? E aí quando eu pergunto o que aconteceu, minha serva te deu a oportunidade para tu falar de mim, testificar de mim, e tu não fez.
tu omitiu. Porque sabe o que é, irmãos? Naquele momento eu coloquei mais a minha vida do que a vida dele. Naquele momento eu coloquei mais os meus problemas do que o sacrifício que ele fez na cruz por mim e por você. Então naquele momento eu não me coloquei como servo, eu coloquei como Edivan. E Deus não quer você, a sua personalidade. Deus quer você como quer que você seja servo. Amém, Deus. Aleluia. Não é que ele não esteja preocupado com os seus problemas, mas se você adorar ele, ele vai resolver seus problemas. Agora, se você focar nos seus problemas, você vai entrar várias e várias vezes e não vai acontecer nada. Era assim que eu me encontrava. Eu queria a solução para os meus problemas, eu não queria adorar. Eu queria que ele profetizasse coisas boas para mim, mas eu não queria trabalhar para ele, eu não queria fazer nada para ele. E aí, quando eu vi isso, irmãos, e aí eu lembro que o culto começava na quinta-feira, 9 horas, como começa até hoje. 8 horas eu já estava na casa da pastora pedindo a chave para abrir a igreja. E aí, pastora, a senhora já está indo para a igreja? Ela já. Pastora, a senhora não vai demorar não, né? Ela não. Por que, Divan? Pastora, eu tenho que conversar com a senhora que eu estou muito angustiado, eu estou muito preocupado. E essa noite eu não consegui dormir. E ela, tá bom, vai para a igreja e fica lá no altar, no pé do altar e vai orando. E vai falando no Espírito Santo e peço o Espírito Santo para quebrantar teu coração. Assim eu fui e fiz. E aí quando eu cheguei, ela estava no altar, ela falou assim, o que foi, Divan? Pastora, não foi pecado, não foi nada. Foi pecado porque foi assim, a pastora ontem me deu a oportunidade e eu neguei. E após eu negar ela, acabou o culto, quando eu estava indo embora para casa, eu ouvi a voz do Espírito Santo e ele falou assim, por que tu me negaste? Nessa noite tu me negou. E eu passei a noite toda, aí quando eu fui perguntar como eu tinha negado, ele falou assim, minha serva te deu a oportunidade e você não quis. Você não quis falar do meu nome. Você não quis me glorificar. E isso me deu uma angústia muito grande, pastor. Então eu passei a noite toda em claro, eu não só conseguia orar. E pedir perdão, Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E ela falou assim, Divan, vai até o altar, dobra teu joelho e fala, Espírito Santo, eu te peço perdão. E a partir de hoje, toda oportunidade que o Senhor me der, eu não vou negar. Essa foi a minha oração. Então, irmãos, para quem não é querendo ser melhor do que ninguém, mas cada um sabe a cruz que vai carregar e cada um sabe o que Deus vai dando. Vai dar. No meu caso, Deus falou que no dia que eu desviar, Ele me recolhe. Bem claro, quando eu aceitei Jesus, Ele falou. Há muitas pessoas que Deus permite brincar essas coisas todas. Então, se eu tenho que levar a sério, você tem que levar a sério. Se eu amo fazer as coisas de Deus, você deve amar. E isso não pode trazer para nós rótulos de melhor do que ninguém. Na verdade, todos nós somos servos. O que vai diferir na igreja é a carga eclesiástica. A carga eclesiástica também não salva ninguém. Não salva ninguém. Pode te aproximar de Deus como pode te afastar de Deus. Pode te levar a Cristo como pode afastar você de Cristo. Se você deixar que o orgulho venha ao seu coração. Então reflita sobre tudo que o Espírito Santo falou nessa tarde. Amém, Deus. Se você está nas condições que o Espírito Santo relatou, ore aí neste momento e peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você está negligenciando o seu ministério, se você está sendo ausente do seu ministério, se você não está fazendo aquilo que Ele não quer, ore ao Espírito Santo. Porque muitas das vezes você pode estar achando que é eu que estou jogando indireta para você. Por conhecer sua vida, por conhecer quando você vem ou quando não vem, ore ao Espírito Santo. Mas volte um quanto antes. Amém, Deus. Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E os ceifeiros têm diminuído a cada dia. A obra não para, mas os ceifeiros têm diminuído a cada dia. Então reflita sobre tudo que o Espírito Santo falou. Amém? Santíssimo Deus, eterno Pai, queremos te glorificar, te bendizer e te exaltar, Jesus. Pai, que o Senhor possa consagrar essa água. Sabemos que essa água não tem poder algum, mas é no teu nome que vidas serão curadas, vidas serão restauradas, vidas serão libertas, vidas serão transformadas, vidas serão edificadas. Consagra, Jesus. Não só essa água, como a água dos irmãos que separaram em casa. Que o Senhor venha consagrar e milagres venham acontecer. Também te apresento, meu Pai amado, pelos dizimistas, Jesus. Abençoe teus servos, meu Pai. Que o Senhor venha multiplicar as finanças dos teus servos e possa abençoar cada vez mais. Livra teus servos do desemprego. E aqui estão desempregados, abre a porta onde não há porta. Abençoe a finança dos teus servos. Deus abençoe o quilo, Jesus. Que nunca venha faltar no ser dos teus servos, mas venha ter a abundância.
Que o Senhor possa abençoar cada vez mais, Jesus amado, aquele santo alimento dos seus servos. E aquela pessoa, meu Pai amado, que está necessitando, que o Senhor possa abençoar, Jesus. E aquela pessoa que irá receber ajuda, meu Pai, seja grato ao Senhor e também esteja ajudando outros lados, outras famílias. Pai, queremos te glorificar, te bendizer, te exaltar por essa rica oportunidade. Abençoa a pastora Débora, vai te com a tua serva, tua ungida, abençoando, dando saúde, fortalecendo, livrando ela de todo dado inflamado, toda fruto maligno. Esta pastora posição, luz, consagra, abençoa a tua serva mais e mais. Determina a bênção, a paz, a vitória. Deus, toca na saúde da tua serva. Deus, também te apresenta todos aqueles que se encontram enfermos. Visita, meu Pai, o primo da pastora Débora lá na Bahia e todos da família dela lá na Bahia. Só possa libertar, dar saúde, transformar, curar, fazer grandes obras naquelas vidas. Também te apresentamos, meu Pai, todos aqueles que estão nos grupos de orações, que o Senhor venha curar, libertar, transformar e salvar no nome de Jesus. Visita o irmão Bosco. Visita também, meu Pai, a questão do irmão Raimundo. O Senhor venha operar, fazer um milagre sobrenatural na vida deles. Irmãos, como vale a oração do justo, tem muitos seus efeitos. E a gente tem que lembrar disso todos os dias. Pastora, foi o Daniel. O irmão Bosco lá relatou pra gente que tinha um jovem com 15 anos que começou a trabalhar em casa e deu uma síndrome lá, não sei se foi de pânico, alguma coisa assim. E aí, de tanto ele lavar a mão com álcool, a mão dele virou uma ferida. E de tanto ferir, ele ficou com a mão fechada assim que não conseguia abrir. Atrofiando. E a gente colocou no grupo para, acho que o nome é Kennedy, eu não sei, se eu não me lembro. Herbert. E aí começamos a orar. Para a honra e glória do nome do Senhor. Na quinta-feira a gente perguntou, ele falou assim, para a honra e glória do nome do Senhor, ele está melhor. E cada vez está melhorando, cada vez mais. E está surpreendendo as pessoas. Irmão, não é para a gente glorificar a igreja, não, é para glorificar o Deus que nós servimos. Então continue orando, continue orando, a sua bênção vai chegar. Deus visita, meu Pai amado, meu Espírito Santo Israel. Também te apresentamos a irmã Antônia, que está lá no Ceará. Vai com a tua serva da ungida, guardando da gente, abençoa o nome de Jesus. Toda e qualquer retalação, toda fruto marinho, nós abrimos o nome de Jesus. Abençoa a irmã Daima, a irmã Ruth, a irmã Cleide. Que nenhuma retalação, toda família, vem contra as tuas servas, tuas ungidas. Que o Senhor possa abençoar as tuas servas mais e mais. Pai, a tua palavra diz que o obreiro é digno do seu salário. O Senhor venha capacitar e abençoar, venha dar sabedoria, dê saúde às tuas servas. Deus nos abençoe com toda a sorte de bênção. Deus, te glorificamos pela tua presença, por tudo que foi feito nessa tarde, pelo teu nome por ser glorificado, Jesus. Te glorificamos mais uma vez por essa rica oportunidade, porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá, Jesus. Pai, que o Senhor possa nos levar à segurança e abençoar o lado dos nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo, irão assistir, que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado no nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Sem suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todos os santos, vamos dizer? Amém.